Bom, boa noite pessoal. Hoje a gente só vai ver as regras das ferramentas básicas do gerente, né? Lembro que no vídeo passado, de ontem, eu terminei falando do que importava para que um gerente gerencie bem. Então a gente viu alguns pontos, como atualização, como delegação, como motivação, como negociação, como comunicação, o que o gerente precisa fazer. Como engenheiros, vocês atuam com pessoas, então eu acho útil vocês conhecerem o que a administração diz sobre cada uma dessas áreas. Nós vamos começar com a regra da atualização. Vocês já viram que se atualizar depende de você participar de encontros, você participar de associações de classes de engenheiro, de vocês estudarem. Então isso vocês vão ter que fazer para serem profissionais de verdade e estar sempre atualizados. Então vamos lá. Primeiro ponto para se atualizar. Tome conhecimento das mais importantes tecnologias do setor. O setor de construção civil, ele vem se atualizando, vem mudando técnicas, vem mudando, introduzindo inovações. Então, primeira coisa que vocês têm que fazer é isso daqui, ó, é tomar conhecimento das mais importantes mudanças tecnológicas. Não tem como eu me tornar um profissional atualizado se eu não conhecer as mais importantes mudanças tecnológicas. Então é a primeira regra que a administração fala para a gente se atualizar. Vamos ver a outra. Considerar as mudanças sempre como uma oportunidade. Não é só conhecer a mudança, pessoal. É tentar identificar na mudança aquilo que vocês podem trazer para dentro da área profissional de vocês. Então, se você é um engenheiro e descobre que agora se está valorizando, por exemplo, células fotovoltaicas para as construções, que tal construir casas para a classe C, já que utilizasse um condomínio? Eu pego um terreno, divido em uma série de casas, em 5, 6 casinhas, e coloco um grupo de célula fotovoltaica que aquele terreno está. Isso daí, para poder vender essas casas, seria muito mais fácil. Então eu considero uma mudança tecnológica para trazer uma melhoria. Assim como também a água da chuva, hein? Uma só caixa d'água grande para essas 5 casinhas que eu colocasse num terreno, já poderiam trazer água da chuva para minha casa. Então eu já daria toda uma estrutura de mudança tecnológica. Como outras, a impermeabilização de paredes, para que cada casa não passasse barulho para a seguinte. Então isso eu poderia também fazer. Eu poderia criar todo um jogo de mudança tecnológica que trouxesse ganho. Lembre-se disso, hein, pessoal? A gente hoje pode ganhar muito com as mudanças tecnológicas. Explore adequadamente as novidades, ou seja, não é toda novidade que você vai trazer, mas você tem que explorar pelo custo-benefício da novidade. Desafiar a rotina. O que mais nos mantém, que a administração diz que mais nos mantém obsoleto, é quando a gente faz tudo como se fosse uma máquina, um relógio. O ser humano não é uma máquina. O ser humano não é um gerente. Ele tem que ser uma pessoa de mente aberta, uma pessoa que desafia a rotina. Não existe mais gerentes que são só dentro do quadradinho, manter dentro da caixinha. Ele tem que desafiar essa caixinha. Ele tem que sair fora do coisa. Então, desafie a rotina. Faça coisas que você não está acostumado. O gerente não deve saber tudo, mas saber quem sabe e utilizar convenientemente. Pessoal, vocês como engenheiros não vão ter que saber tudo sobre a obra, mas se tem um mestre de obra antigo lá ou um pedreiro que conhece muito mais sobre uma situação específica, utilize ele, converse, aprenda com ele. É assim que a gente se mantém atualizado. Então a atualização ela tem alguma regrinha. Agora vem a criatividade. Pessoal, a criatividade é a nossa principal arma gerencial. O que eu posso dizer para vocês? Existe muito estudo em administração sobre criatividade.
Hoje, a administração está muito voltada para a inovação. Então, se estuda muito regras de criatividade. Na realidade, eu podia dar um curso para vocês só sobre criatividade. Mas nós vamos ver as principais regrinhas gerenciais para estimular a criatividade. Primeira regrinha, seja curioso. A criatividade vem da curiosidade. Seja curioso de descobrir coisas novas. Já melhora a criatividade. Segunda regrinha, não se satisfaça com uma única resposta. Ou seja, tudo tem dois lados, tem três lados, tudo tem duas formas de ver. Todos os questionamentos do mundo têm dois lados. Todos os posicionamentos do mundo têm dois lados. Não se satisfaça em aceitar um como certo. É um problema nosso do mundo hoje. A gente pega uma ideia e acha que aquela ideia foi escrita na pedra. Como Moisés, quando vinha com os 10 mandamentos. Aquilo é escrito na pedra. Isso é um erro muito grande para a criatividade. Nos satisfaça com uma única. Aprenda a pensar em outro plano. Melhore a tua percepção, mudando a regra de pensamento. E se eu invertesse isso? É um outro plano. E se eu visse de outra forma? Isso. Vou dar um exemplo para vocês entenderem o que é pensar no outro plano na própria engenharia civil. Na engenharia civil acontece muitos casos de nós estarmos parados. Imagina a seguinte situação. Vou colocar uma situação que eu vi uma vez. Acho que foi num filme. Mas eu vou explicar a situação. Você chegou na empresa, encontrou o chefe, e o teu chefe diz assim: precisamos, eu tenho até o final do dia para colocar aquelas manilhas, porque se a gente não colocar aquelas manilhas, a gente não consegue fazer um contrapiso e cimentar aquela área. Tá, é um dia muito quente, aquele calorão. Os funcionários estão fazendo buraco e os caras cavam. E eu tô ali olhando e dizendo para eles: ó, pessoal, a gente tem que terminar aqui porque as manilhas estão lá, as manilhas vão ter que ser colocadas, porque o caminhão de concreto depois já foi estimado para vir ali pelas 3h30, já é meio-dia e nós ainda estamos no buraco, as manilhas ainda não foram colocadas, não foram soldadas, para depois concretar por cima, colocar mais terra para colocar as pedras, concretar aquelas pedras, então está faltando um monte de coisa e nós estamos ali. Tá, o que eu tenho que começar a pensar? Eu tenho que começar a pensar em alternativas. E se o caminhão chegar e a gente ainda não colocou a pedra? Não colocou as pedras em cima, não colocou a manilha, a terra, a pedra. Não sei se vocês entenderam a ideia. Buraco, começamos de manhã, um calor, 15 ou 10 ou 15 manilhas numa rua, a rua toda trancada. E eu estou ali como engenheiro para fazer a reforma, colocar aquela manilha, um sobrepiso que eu vou ter que colocar depois, e às 4 horas vem passar o caminhão para jogar o concreto em cima e a gente aterrar aquela situação. E eu estou ali. E nós já estamos quase meio-dia, e o calor cada vez maior, e a pressão do horário. O que eu tenho que começar a pensar? Como que eu começo a me preparar para isso ser mais rápido? Então, se eu mudar em outro plano, eu podia pensar assim: então faz uma coisa, pessoal, essa primeira metade a gente termina agora, faz a outra metade do coisa, o caminhão chega, ele vai fazendo essa primeira metade, e a outra metade eu vou. O que eu fiz? Eu pensei em outro plano. Eu pensei nessa metade, a gente deixa já pronto com as manilhas já montada até esse ponto aqui, e o outro ponto ali no coisa. Aí, por exemplo, eu poderia o concreto já passar aqui, enquanto eles estão concretando aqui, a gente vai terminando a outra, vai montando coisa e depois passa ali. O que eu estou fazendo? Pensando no outro plano. Criatividade. A criatividade vai ter que haver, pessoal. Ser persistente. Na criatividade eu tenho que ser persistente. Desafiar o óbvio. O óbvio todo mundo sabe. Desafia ele. Faz de outra forma. Não faça avaliações imediatas.
verifica as avaliações. Não faça avaliações imediatas. Não tenha medo do erro. E se der errado? Não tenha medo do erro. Isso daí pega. Faça perguntas. Pergunte para as pessoas como pode fazer alguma coisa. Use a imaginação. É a nossa principal força e arma do gerente, a imaginação. Crie sempre um clima favorável na empresa. Então, sempre a empresa tem que ter um clima favorável para a criatividade. Essa é a regra para estimular. A comunicação. A comunicação é o que nós estamos fazendo aqui na aula. Estamos se comunicando, vocês se comunicam com o colega e dentro da empresa vocês vão ter que se comunicar muito mais. Primeiro, tenha ideias claras. Defina um propósito real da comunicação. É transmitir algo, é passar um comunicado, é dar uma ordem, considere todos os recursos materiais e humanos, o que nós estamos fazendo aqui, considerando o recurso da YouTube para nos comunicarmos. Consulte os outros. Aprenda a consultar os outros. Evite duplo sentido ou exageros. Comunique algo de valor ou útil. Acompanhe o que está acontecendo na comunicação. Confirme as suas afirmações pelas suas ações. Comunique para o futuro. E a regra principal do boa comunicação, manter boa comunicação, ouvir. Seja bom ouvinte. Não está no falar, ouvir. Então, tem um ditado muito interessante. Deus nos deu uma boca, mas deu 2 ouvidos. Então, nós temos mais capacidade de ouvir do que falar. Pense bem nisso, hein, pessoal? A motivação. A motivação é um ponto específico que eu tenho que explicar para vocês. Eu montei uma espécie de... como é que eu vou dizer? De frase mnemônica para vocês entenderem a motivação. Vejam a frase que está aqui em cima. Um motivador faz agir para satisfazer necessidades humanas. Isso desde o meu curso de administração eu aprendi. Um motivador faz agir para satisfazer necessidades humanas. Essa é uma frase fácil da gente gravar. O que é uma motivação? Um motivador faz agir para satisfazer necessidades humanas. Todo mundo entendeu? O motivador faz agir para satisfazer necessidades humanas. Como é que começa essa história da motivação? O começo da frase é um motivador. Então você tem que ter motivadores na empresa. Não existe motivação sem motivadores. E os motivadores são intrínsecos e extrínsecos. Um bom salário, refeitório, condições da empresa. Extrínsecos, a decoração, títulos que, por exemplo, eu vou dar para os funcionários, são motivadores. Motivadores intrínsecos e extrínsecos. A estrutura da organização tem que ter um motivador. Então você vai ter que ter o quê? Talvez montar um sistema de trazer marmitas ou um refeitório para todos os teus funcionários. Talvez uma situação onde você dê os EPIs para eles. Vocês têm que criar motivadores. Agora, criei motivador. Só isso basta? Não. Não. A motivação não é uma coisa. A motivação são 3 coisas. O motivador, a ação, agir e as necessidades humanas. O motivador, vocês já aprenderam o que é. Motivador intrínseco e extrínsecos. A empresa tem que ter motivadores. A empresa tem que ter estruturas motivadoras dentro dela. Motivadores internos e externos. Motivadores extrínsecos. Lembra que salário e comida são as coisas básicas de motivador intrínseco. Mas eu tenho o ambiente também. Motivadores extrínsecos. Então, uma boa casa de guarda de materiais, os materiais tudo certinho, bem montado, são motivadores extrínsecos e intrínsecos. Faz agir a atitude de vocês como gerentes.
a atitude de vocês como gerente é motivador. Então o agir está ligado à gerência. A gerência. Então faz agir. Faz agir. Então vocês como gerente têm que agir com diligência, rapidez, honestidade, responsabilidade, raciocínio. Então, que atitude que eu vou ter? Eu vou ter atitude de respeito, de diligência. Eu vou ter uma atitude honesta. Eu vou ter uma atitude responsável. Eu não vou forçar os funcionários, eu vou tentar ajudar os funcionários. Eu vou tentar mostrar como se faz. Quando alguém não souber algo, eu vou tentar explicar como aquilo faz. Isso são atitudes motivadoras. Eu vou dar feedback para os funcionários. São atitudes do gerente. Que vão satisfazer o quê? As necessidades de dentro de cada funcionário, que são necessidades humanas. Quais são as necessidades humanas que a gente tem? A gente tem necessidade primária e necessidade secundária. Então, as primárias, necessidade humana, que é intrínseca. Notar a diferença da necessidade dos motivadores? Os motivadores são coisas externas. A necessidade que tem que ser satisfeita, ela é intrínseca. Cada pessoa tem dentro de si. Então eu tenho uma necessidade de alimentação, de habitação, eu tenho uma necessidade de ter um emprego, então são necessidade primária. E as necessidades secundárias? Me realizar, pertencer a um grupo, ter um status social dentro de uma empresa. Entenderam? O que é a motivação? É a união dos três itens. Dos três itens. Do motivador, da atitude gerencial e das necessidades humanas satisfeitas. Não sei se entenderam. A motivação é a união de três coisas. Adianta eu só chegar lá e dar uma palestra de motivação? Não, eu não estou sendo o motivador que faz agir para satisfazer as necessidades humanas. Vamos seguir. A tomada de decisão. A tomada de decisão é a atividade básica do gerente. É ele que vai resolver os problemas. Então, coletar as informações, determinar a importância de cada alvo e resultados que eu quero alcançar, avaliar a situação, considerar todas as alternativas, estabelecer consequências, tomar a decisão e transformar a decisão em ação, controlar e avaliar. São as regras da tomada de decisão. E a delegação? A delegação é um dos pontos mais básicos para o gerente. Ele tem que delegar funções. Vocês, como engenheiro, vão ter que delegar. Delegue aquilo que o empregado esteja capaz de fazer. Então não delegue a bomba. Delegue aquilo que ele é capaz de fazer. Delegue o que seja útil para o desenvolvimento do empregado, não o abacaxi que você quer se livrar. Então, delegue aquilo que é útil. Não delegue que seja confidencial ou de importância tal que você mesmo deva fazer. Lembre-se disso. Não delegue o que seja confidencial ou de importância tal que você mesmo deve fazer. Delegue de maneira a não sobrecarregar os delegados. Então, lembre-se disso, hein? Eu não posso delegar de maneira a não sobrecarregar. Não use favoritismo ou perseguição ao delegar. Há mais de um subordinado, seja justo. Isso é base na delegação. Delegue a seu subordinado, não ao dos outros. Dentro da empresa, quando a gente tem terceirizados, delegue funções para quem é teu funcionário, não o outro. Peter Drucker disse que o sucesso, então, numa empresa ou em sucesso empresarial, vinha de algumas áreas. Vamos lá. Os clientes têm que estar satisfeitos. A produção tem que estar no nível de produtividade que atenda. A empresa tem que inovar. Os recursos físicos e financeiros precisam estar sempre fluindo para dentro da empresa, senão a gente deixa o funcionário parado e não funciona. Os recursos humanos, eu tenho que ter desenvolvimento e desempenho de todo o grupo gerencial.
É muito importante a atitude e o desempenho de todos os funcionários, assim como dos gerentes. A empresa tem que ter uma responsabilidade pública com o que está em volta dela. E ela tem que ser rentável. Então essa que é a ideia